Bom, meus irmãos, semana passada nós iniciamos, falando sobre espiritualidade offline, reflexões durante o exílio, no livro de Daniel. Então nós falamos sobre esses momentos que estamos vivendo fora, das reuniões presenciais. E muitas pessoas fora dessas reuniões presenciais têm mantido a sua espiritualidade offline, E às vezes não sabe aproveitar as oportunidades e o privilégio que tem de estar usando essas ferramentas que a igreja se dedica, que os irmãos se dedicam a fazer, de estar se alimentando da palavra, cultuando a Deus. Eu até vi uma frase, que em partes é real, que o diabo disse que conseguiu fechar as igrejas, E aí houve uma resposta de uma pessoa falando que você fechou a igreja, mas abriu a igreja dentro de casa, Na verdade não abriu a primeira igreja dentro de casa, Mas é fato também real, porque a igreja está se reunindo em família. Agora, talvez alguns haviam perdido isso do culto doméstico, E dependia muito do templo. E foi sobre isso que nós iniciamos semana passada falando, dessa dependência de manter uma espiritualidade online numa reunião num templo. Então a espiritualidade online da pessoa depende muito de um domingo, de 1h30 ou de uma quarta-feira, 1 hora, certo? E o restante do tempo a sua espiritualidade fica offline. Então nós falamos sobre essa dependência que o povo tinha e essa idolatria que o povo exercia ao templo, de que chegavam ao ponto de dizer templo do Senhor é este. Era uma fé mística, no objeto, no templo do Senhor. Até que Deus, deu a vitória, como nós lemos lá em Daniel capítulo 1, deu a vitória a Nabucodonosor e levou primeira parte, segunda parte, depois veio a terceira parte, mas enfim, levou alguns jovens, E esses jovens agora estavam em terras totalmente aculturada de outro tipo de cultura, de outro tipo, rodeada daquilo que o sistema babilônico oferecia e o servia. Mas esses jovens disseram não vamos nos contaminar com isso que o sistema babilônico, que é a cultura babilônica, ofereceu a eles. Mas nós sabemos que o sistema babilônico é o sistema do mundo. É o sistema pós-moderno, nós falamos, que é aquele sistema alheio aos princípios bíblicos, Então Daniel estava agora nesse sistema alheio aos princípios bíblicos. Nós estamos falando de um jovem. Nós estamos falando de uma pessoa que não tinha mais ninguém para o observar, não tinha ninguém mais para ver, não tinha mais templo para ir. E agora ele poderia se entregar aos deleites daquela nação, daquela cultura, daqueles deuses. Porém, Daniel então cria uma linha de limite, preservando a sua identidade. Identidade nós falamos, aquela característica que as pessoas carregam. Daniel tinha sua identidade, e a identidade de Daniel era santa. E mantendo essa identidade, ele mantinha consigo a sua relevância. Então nós falamos que John Locke disse: o homem é produto do meio, o homem é como uma folha em branco, e ele é exatamente o que o meio imprime sobre ele. Porém Daniel, até conversando com o Josué Paixão essa semana, ele é psicólogo, e ele falou para mim, e já tinha visto isso, que formar o caráter de uma criança
é de 0 a 6 anos. E a Bíblia diz que a nação de Israel estava em... Vai ser também colocado aí no celular ou na TV, onde você está acompanhando. E eu quero que você leia comigo nessa noite. Se você quiser ler em alta voz aí no celular, leia comigo nesta noite. Capítulo 2, versículo 1. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Nós não vamos ler ele inteiro. Acredito que nós iremos ler até o versículo 28, tá? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Certa noite, no 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Gostaria já de abrir um parênteses aqui. Note vocês que o título que nós demos é Transformando o Momento de Crise e Sendo Bênção para Todos. Note você que Daniel, por manter a sua identidade e a sua relevância, ele vai agir no decorrer desse texto de uma forma com uma pessoa, e essa pessoa nós estamos falando de um rei. Esse rei teve sonhos, e esses sonhos causou perturbação no rei Nabucodonosor. E essa perturbação do rei Nabucodonosor tirou o sono. No tempo antigo, sonhar, e quando esse sonho trazia-se perturbação, era sinal que os deuses estavam mostrando algo para o rei. Nós vemos isso na vida também de José e de Faraó. Então, para Nabucodonosor, os deuses estavam mostrando algo para ele, e isso trouxe perturbação para ele. E nós vamos ver no decorrer do texto que não trouxe perturbação somente para Nabucodonosor, iria trazer perturbação para uma sociedade, principalmente aquela que estava ao redor de Nabucodonosor. Quem são? São astrólogos, são os feiticeiros, são os magos, são os encantadores. Lembrando você que nós estamos em Babilônia. Este é o sistema antibíblico. Este é o sistema que é alheio à palavra de Deus. Nós não estamos em Judá. Nós estamos em Babilônia. E Daniel sabia disso. Em Babilônia são essas pessoas que cercam as pessoas. Nós não devemos esperar algo diferente disso. Mas ali havia pelo menos 4 jovens relevantes. Haviam pelo menos 4 jovens que poderiam transformar esse tempo de crise, que poderia mudar e ser bênção para os outros. Bom, então os astrólogos responderam ao rei em aramaico. Aqui tem um negócio interessante que eu me lembro. Quando se fala aqui em aramaico, a partir daqui até o capítulo 7, a palavra agora, o livro dentro de Daniel, deste ponto e vírgula até o capítulo 7, é escrito agora em aramaico. E isso não é à toa. Diz alguns estudiosos que foi escrito em aramaico para quê? Para que os outros magos e os outros encantadores, os outros feiticeiros, os outros astrólogos soubessem o que o Deus de Daniel fez para salvar, talvez e possivelmente, os parentes anteriores, porque como eram nobres, muito possível que alguns ali se herdavam o cargo. Então, daqui até o capítulo 7 é escrito em aramaico para que os outros soubessem, que não foi os encantadores, que não foi os feiticeiros, os astrólogos e nem os magos, mas foi o Deus de Daniel. E aí a partir do capítulo 7 começa-se de novo escrever em hebraico. Tanto é que a grande parte Jesus falou em aramaico, que foi uma herança que os palestinos trouxeram, principalmente lá na Palestina, trouxeram do cativeiro babilônico. Vamos lá. Estou falando, então os astrólogos responderam ao rei em aramaico.
Que o rei viva para sempre, conte-nos o sonho, e nós lhe diremos o que ele significa. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. O rei pede algo totalmente que não se ouve ainda. José interpretou o sonho, mas Nabucodonosor, com medo, talvez, diz alguns, de ser enganado por aqueles astrólogos, ele pede agora que se revele o sonho, né? Mas, se me disserem qual foi o sonho, o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me, qual foi o sonho, o que ele significa? Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho, e então lhe diremos o que ele significa. O rei respondeu: sei o que estão fazendo, estão tentando ganhar tempo. Pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso conspiraram para me fazer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago encantador ou astrólogo. Você percebe aqui que os astrólogos aqui, os magos e os encantadores, ao invés de acalmar o rei, eles dizem, bem dizer assim: quem é você, rei? Nunca ninguém pediu um negócio desse. Então eles causam mais fúria ainda em Nabucodonosor. E eles dizem: é impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi seu sonho. E os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos para o matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda, o rei veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Perguntou-lhe: por que o rei publicou um decreto tão severo? Arioque, que não é nome, mas é cargo, lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Então, em seguida, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois ele pertence à sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis dos seus tronos, põe outros no lugar, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas. Embora ele seja cercado de luz, eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força, tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado a executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse, leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá, que dirá ao rei o significado do sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela os seus segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama.
Fala a verdade, é maravilhoso isso quando nós lemos, né? Um Deus que revela os mistérios ao seu chamado, àquele que está lá para ser relevante. Bom, eu quero contar uma história de uma pessoa, de uma mulher, e essa mulher, ela marcou a história. Ela transformou um tempo de crise e foi bênção para outras pessoas. E é sobre isso que nós iremos meditar, que nós já estamos meditando. O nome dela é Cornélia ten Boom. Fazia parte da igreja reformada e era costume em casa começar a acabar dia com uma leitura bíblica, cantos e orações. Em 1940, quando os nazistas invadiram a Holanda, rapidamente foram organizados comitês de resistência, alguns nas próprias igrejas. A família de Corrier livrou vários judeus da morte, escondendo-os num quarto secreto em sua casa. Mas pagou um preço altíssimo por isso, com a prisão dela, de sua irmã e do pai. Apesar da dor e da humilhação, muitas mulheres se converteram ao cristianismo por causa do testemunho de Corrier. Por causa do testemunho de Corrier e Betsy. Corrier saiu da prisão em 1944 e um ano depois publicou seu primeiro livro de uma série que viria depois. Aos 53 anos de idade, começou um ministério mundial para difundir a sua fé e suas experiências em igrejas, universidades, escolas e cárceres, e etc., que a levou a viajar por mais de 60 países nos 33 seguintes anos da sua vida. Em 1968, o Museu do Holocausto em Jerusalém pediu-lhe que plantasse uma árvore em memória das muitas vidas de judeus que ela e sua família salvaram. Na década de 70, Corrier contou a história de sua família e seu trabalho durante a Segunda Guerra em outro livro, O Refúgio Secreto, de 1971, que foi levado ao cinema em 1975. Você vê como uma mulher que está num local babilônico, onde o sistema que imperava era totalmente alheio aos princípios bíblicos, mas formada, trabalhada com uma identidade, com uma característica cristã, trabalhada no cristianismo, fez a diferença, transformou esse tempo de crise e foi bênção para os outros. Porém, na leitura que fizemos, e o que eu quero falar com os nossos irmãos nesta noite, são 5 verdades que nós, que vivemos nesse sistema babilônico, aonde Jesus disse: Pai, rogo para que não os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Aonde o apóstolo Paulo escreveu: olha, não vos conformeis com este mundo, nem no que no mundo há, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tomar a forma deste mundo. Então, para nós mudarmos a situação de crise, para transformarmos a situação de crise e sermos bênção para os outros, e estes outros não é bênção somente para a nossa comunidade, sermos bênção não é somente para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Quando eu falo em sermos bênção para os outros, é a bênção de Deus. Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção, eu farei de ti uma bênção para todas as nações. Não é para todos os salvos. Sê tu uma bênção. Então, quando nós falamos de nós sermos bênçãos, nós temos que ser bênção não só na comunidade, não só para os irmãos, mas bênção para a sociedade. E foi isso que essa mulher fez. Ela não escolheu a dedo: você é cristã, você não é cristã, você é cristã, você não é cristã. Não, ela escondeu pessoas judias que estavam correndo risco de morte. E ela mesmo assim se propôs a transformar o tempo de crise e ser bênção na vida de alguém.
E este é o papel de nós como igreja, sermos relevantes, sermos bênção. Porém, Daniel, a Bíblia nos mostra, no versículo 14, transformando crise em bênção para os outros, Daniel usou do quê? Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. E hoje nós vemos muitas coisas influenciando as pessoas. Hoje nós vemos a mídia influenciando as pessoas, o sistema influenciando as pessoas, e falta-se sabedoria nas pessoas. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus. A Bíblia nos diz isso. E falta-se um pouco desta sabedoria para não ser influenciado por esse sistema babilônico que nós vivemos. E quando nós somos influenciados pelo sistema babilônico que nós vivemos, nós não agimos com sabedoria e prudência e também não somos bênção para os outros. E também não transformamos o tempo de crise. Nós precisamos, nesse sistema babilônico, para transformar o tempo de crise e ser bênção para os outros, precisamos de sabedoria e prudência. A segunda coisa que a Bíblia nos fala, que está no versículo 16, é ousadia. A Bíblia nos fala que quando Daniel, Arioque, foi cumprir o mandato do rei de pegar todos os magos, adivinhadores, astrólogos, ele também foi atrás de Daniel. Daniel também iria morrer. E a ordem estava dada. Mas quando chega no versículo 15 e 16, o Daniel pergunta a Arioque, perguntou-lhe, por que o rei publicou um decreto tão severo? Daniel, nós não estamos mais em Judá. Nós estamos em Babilônia. Esse é o padrão babilônico. Não é formado nos princípios bíblicos. Arioque poderia dizer isso a ele? Ô meu amigo, você não está em Judá. Você vive num sistema babilônico. Você tem a sua identidade. Você é santo. Você é relevante, mas você não está. O que você precisa fazer, então? O que eu tenho que fazer? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Então Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. E agora eu me lembro, agora mesmo, que o rei repreendeu os astrólogos, os magos, quando falou, conte-nos o sonho. E o rei falou, vocês estão querendo ganhar tempo. E Daniel vai lá e pede tempo. O que é isso? A ordem já estava dada. Daniel se posiciona e vai com ousadia diante do rei Nabucodonosor e pede tempo. E o rei não queria dar mais tempo. E pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Como nós podemos ser relevantes, transformando crise também se tornando bênção para os outros, quando nós, como igreja, se posicionar? Nós estamos na Babilônia, mas a nossa característica é de Judá. Nós vivemos no sistema babilônico, mas nós somos formados em Judá. Os princípios aí fora é babilônico. É aborto, é legalização de droga, é mentira, é corrupção, é adultério e tantas outras coisas. É o princípio babilônico deles. Mas a nossa característica é de Judá. Nós fomos formados em Judá. Nós fomos formados na lei de Deus. Então, quem melhor do que nós para intervir por esse povo? Daniel vem e, cheio de ousadia, intervém por esse povo. Intervém por eles e intervém por esse povo.
E tinha um grande risco isso. O rei poderia falar: rapaz, você está me enganando também? Você está achando que eu sou bobo? Isso é perca de tempo. Corta a garganta dele. Mas ele se enche de ousadia e vai, se posiciona e pede mais tempo para orar e buscar a Deus. Quem melhor do que nós, como igreja do Senhor, salvos em Cristo, com características de Judá, formado em Judá, trabalhado em Judá, moldado em Judá, a palavra de Deus. Quem melhor do que nós para dizermos: olha, esse sistema está errado. Olha, o aborto não é aprovado por causa disso e disso e disso. Olha, isso não pode. E Daniel faz isso. Com ousadia ele se apresenta diante do rei e pede mais tempo. Mas a terceira coisa que a Bíblia nos fala, que é o que nós precisamos. Daniel, depois de pedir mais tempo, versículo 17 e 18, para transformar a crise e ser bênção para os outros, Daniel tem amigos de oração. A Bíblia diz, versículo 17, em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo para que não fossem mortos com outros sábios da Babilônia. Meus irmãos, às vezes nós pensamos que nós vamos conseguir sozinho. Daniel se posiciona, mas ele sabe que na retaguarda dele tem pessoas que oram por ele. Daniel vai lá, se coloca diante do rei, mas ele não faz as coisas sozinho. Ele volta para seus amigos, aquelas pessoas que não são influenciados pelo sistema babilônico. Ele não procura os astrólogos, os magos. Ele vai atrás de pessoas de Judá. Ele vai atrás de pessoas que têm características. Ele vai atrás de pessoas que ele conhece e sabe que foi trabalhado e moldado em Judá. Ele sabe que ele se apresenta, mas ele sabe para quem ele vai voltar depois. É lógico que sem Deus nós não podemos fazer nada. Jesus disse: em meu nome nada podeis fazer. Mas Jesus também disse: olha, eu te chamo de amigo agora. Eu vos chamo de meus amigos. E Daniel vai para os seus amigos e diz: olha, está acontecendo assim, assado. Então eu peço um negócio para vocês. Que vocês supliquem ao Deus dos céus. Esse povo desse sistema, esse povo dessa nação, eles servem outros deuses. Mas nós suplicamos ao Deus dos céus, que tenha misericórdia deles. Que tivesse misericórdia deles e lhe revelasse o segredo. Através deles, muitas pessoas iriam receber a bênção. Que tivesse misericórdia da vida deles, mas através deles, eles seriam bênção também para os outros magos, feiticeiros e astrólogos. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem em oração. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a caminhar, porque as coisas não é só o que vemos, existe algo espiritual. E esse algo espiritual, às vezes uma pessoa só se sente fraca. E aí precisamos aonde recorrer? Pessoas de Judá. Pessoas que conhecem a palavra, que conhecem o Deus dos céus. E clame por misericórdia. Amigos de oração. E o quarto ponto é a compaixão. Para transformarmos tempos de crise e sermos bênção para outros,
Daniel deixa isso claro. Então Daniel orou, Deus revelou, e Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. E ele disse: não mate os sábios. Daniel poderia fazer, sabe o quê? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai estar lascado. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai ser degolado. Mas Daniel disse: olha, eu vou contar. Deus revelou, mas não mate eles não. Meus irmãos, isso aqui é o princípio bíblico de Jesus. É a forma que Jesus age. Não mate os sábios. Compaixão. Para encerrarmos, que sem isso nós não iremos trazer relevância nenhuma. Nós podemos ser sábios, podemos ter compaixão, podemos ter ousadia, podemos fazer muitas coisas, mas de nada vale se nós não apresentar Cristo. Porque se nós não apresentarmos Cristo, nós não iremos apresentar a solução. E é isso que Daniel faz para Nabucodonosor. Daniel é ousado. Daniel é corajoso. Daniel é sábio. Daniel é cheio de compaixão. Mas tem uma coisa que ele não sai sem fazer, é apresentar Deus. Nós podemos fazer todas essas 4 coisas. Sermos relevantes, se levantarmos, nos posicionarmos. Podemos ter cheio de compaixão e exercer as obras. Podemos ter sabedoria para lidar com os diversos problemas do tempo de crise. Mas se nós não apresentarmos Cristo, nada irá se resolver. Porque amanhã a crise vem de novo. E isso foi que Daniel, o livro de Daniel, vai mostrar. Saiu o rei, entrou o rei e tempo de crise veio. Mas Daniel sempre apresentou Deus para esses homens. Versículo 27 e 28. Bom, Daniel então conta o sonho. Revela o sonho. Olha, rei, você viu uma estátua, e essa estátua era de tal forma: cabeça, ombro, perna, pés de barro, e veio uma pedra, e essa pedra veio, atingiu seus pés, a estátua caiu, se quebrou, e essa pedra cresceu e encheu toda a terra. Então virá outro rei após você, né? Depois da Babilônia veio o Medo-Persa. Depois do Medo-Persa veio os gregos, e depois dos gregos veio os romanos, até que Cristo se encarnou, entrou na história. A rocha arrancada, como se fosse pela uma mão, atingiu os pés da estátua, derrubou todos os governos, e agora esse reino está entre nós, veio, se encarnou, cresceu e tomou toda a terra. O Rei dos Reis governa todas as coisas, rei. Então você será passageiro. Então o rei agora diz a este rei, versículo 27 e 28. Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Não existe homem. Lembra que os magos disse: olha, quem pode revelar isso é somente os deuses, e os deuses não habitam entre nós. Essa filosofia já é antiga, que se Deus sendo Deus, é impossível ele viver no meio dos pecadores. Mas eu quero lhe dizer que Deus se encarnou, entrou na história e habitou entre nós. E foi levado à morte de cruz. E nesta cruz ele verteu sangue para nos purificar dos nossos pecados, falhas, mazelas. Para quê? Para que nós agora vivêssemos com Deus
e Deus viver conosco. É Deus habitando entre os homens. Mas ele disse: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Então, ele conta aquilo que nós narramos da estátua. Mas Daniel, ele se preocupa em apresentar Cristo. Lógico que era Deus, Yahvé, mas ele se preocupa em apresentar Deus. Então você pode ser relevante, mas essa relevância está em apresentar Cristo para as pessoas. Para transformarmos tempos de crise e para sermos bênção para as outras pessoas, nós temos que apresentar Cristo. Você foi incumbido de uma missão. Você não está no templo. Daniel não tinha mais o templo. Daniel não tinha mais as reuniões. Você não tem mais as reuniões. Os padrões babilônicos eram totalmente alheio à palavra de Deus, e os padrões lá fora é totalmente alheio à palavra de Deus. Como mudar isso? Como transformar tempo de crise? E como ser bênção para outras pessoas? Apresentando aquele que entrou na história, Deus habitando entre nós e salvando pessoas. Nós temos este papel. Então, para refletirmos e praticarmos, no sistema babilônico, a nossa missão é ser bênção e sermos relevantes. De que forma? Sabedoria e prudência, ousadia, amigos de oração, compaixão e principalmente, apresente Cristo. Apresente Cristo. Você não passa, e não podemos fazer isso. Não foi para isso que nós fomos chamados, conviver somente na comunidade. Nós fomos enviados, vocacionados para uma missão. Missão vem da palavra do latim, enviados para cumprir uma tarefa específica. Você foi chamado, vocacionado para cumprir uma tarefa específica, apresentar Cristo. Eu quero orar por você nesta noite.